Eu já vi alguns casos, inclusive na internet, do pessoal falando que o pai alega que a mãe está gastando dinheiro com outras coisas, e aí, em vez de dar o valor estabelecido pela pensão, ele vai lá e faz uma compra de supermercado no valor. Isso é possível? Isso existe? Ou isso pode? Isso é ridículo. Isso pode? Para começo. Porque, inclusive, nesse caso, só para complementar, eu já vi casos em que o pai fez isso, e aí vai lá e compra, por exemplo, um achocolatado, aí compra aquele achocolatado mais baratinho, que é puro açúcar. Que nem é o que a criança come. Que nem é o que a criança come. Que compra miojo para criança, como se a criança pudesse se alimentar de miojo os 30 dias do mês. E aí... Mas, exato. enfim. Quem paga mal, paga 2 vezes. Ele vai lá, tem uma sentença, se tiver uma sentença, se tiver estabelecido uma pensão, né? A gente tem que começar disso. Ele vai lá e faz a compra, o juiz estabeleceu, vamos colocar aí que o juiz estabeleceu que tem que pagar R$500 por mês, ele vai lá e faz essa compra. Que hoje R$500 por mês, dependendo das necessidades. Já dá pra nada, né, já doutora? não dá pra nada, exato. Aí ele vai lá e faz essa compra e manda com a nota, manda de uma maneira achando ofensiva. Que tá fazendo um negócio. Favorzão. O que ela deve fazer é simplesmente deixar ele mandar o presente, né? Porque é um presente que ele está recebendo, é um presente, a compra é um presente. E simplesmente aguarde. No outro mês ele manda outra compra, ou ele manda outro presente, ela recebe o presente. Daqui a um tempo, ela juíza uma ação pedindo o pagamento que não foi dado. Porque se o pagamento for estabelecido em dinheiro, ele tem que pagar corretamente. Se for estabelecido que é na conta, né, da mãe, tem que pagar na conta da mãe em dinheiro. Então não adianta ele vir. Ele pode até falar que mandou e ela vai falar assim, não, eu achei que era um presente. Porque é um presente pro filho. Realmente ele estava precisando, eu achei que era. Não entendi por que não pagou o valor estabelecido, mas para mim era um presente. Receba o presente. Se tiver determinado em dinheiro, não adianta dizer igual o Silvio Santos, em barras. Receba o presente, agradeça. Fala, olha que presente bom, meu filho. Seu pai te mandou esse presente. Generoso. Receba o presente. Mas e a pensão? E depois cobre judicialmente a pensão pela via judicial. Ô, doutora, posso perguntar mais uma coisa? Pode. Eu conheço um jovem que ele completou 18 anos, e aí assim que ele completou 18 anos, ele falou, e agora? Meu pai vai deixar de pagar a minha pensão? O que a gente responde? Sempre acontece, porque tem gente que acha que realmente o filho chegou, atingiu a maioridade, não preciso mais, não tem compromisso nenhum. Exato. Então, o que acontece? Recentemente, eu fui até procurada por um pai. Os meus clientes, quando são homens, eles são bem instruídos, sabe? Ame seu filho, faça a sua parte, né? Então, a gente tem que trazer isso. E é um medo, para pensar, 18 anos, uma idade com tantos medos, com tantas neuras, se eu vou estudar, se eu não vou estudar. O que acontece é, automaticamente, não se pode deixar de pagar a pensão. Para você deixar de pagar uma pensão, você precisa ajuizar uma ação e o juiz determinar que você não tem mais essa obrigação. Não se desconstitui uma obrigação judicial, simplesmente pelo fato da criança que aí se torna 18 anos. Mas existem algumas situações que tiram esse direito, e aí quando se ajuizar a ação, vai se trazer uma demonstração de que ele não depende mais daquele que está pagando a pensão. Quais situações? Casamento. Se ele casou, né? Quem casa, quer casa. Então, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua vida, porque se você casou, você não tem necessidade mais de ser amparado por alguém te pagando pensão. Uma das coisas. Outra situação, se ele simplesmente começa a trabalhar com uma condição que ele consegue se sustentar. Isso também retira dele esse direito. Por quê? Para que você vai pedir uma pensão se você tem condições financeiras de se arcar sozinho? Pode acontecer que a pessoa comece a trabalhar, mas ela trabalhe... Vamos colocar um estagiário, que ele vai ganhar, assim, não sei como que tá hoje, né, as relações financeiras de estagiário. Vamos colocar que ele receba R$300, mas ele tá fazendo uma faculdade que ele paga R$2.000. Então, vai ser apresentado para o juiz. Olha, de fato, eu estou trabalhando, mas aqui o objetivo não é financeiro, o objetivo é de aprendizagem. E aí, esses R$200 pagam minha alimentação, aquilo que eu vou gastar na faculdade. No transporte, enfim. E outro ponto muito importante é que esse menor esteja estudando.
Se ele estiver estudando, ele vai demonstrar que o estudo traz um impedimento para ele procurar um emprego. Que seja cursinho, que seja universidade, faculdade? Ele tem que estar estudando. E aí, demonstrar. Porque existem duas nuances assim. Você fez 18 anos, você atingiu a maioridade civil, então automaticamente você já é um adulto. Sendo um adulto, você tem que trabalhar. Então, tá aqui sua carteira de trabalho, tá aqui, né? Ou você vai ser PJ, mas você tem que trabalhar. Oportunidades de emprego quando você Exato. Em tese, seria isso. Só que, quando a pessoa ela vai para uma viés de se capacitar de um estudo, entende-se que ela não tem condições, se esse estudo estiver tomando-lhe o tempo, que ela não tem condições de trabalhar. E aí vai ser apresentado esse cenário. Olha, ele não tem condições de trabalhar porque ele está se dedicando. Muitas vezes acontece com curseiros, né? A pessoa atinge uma idade e aí ela continua estudando. E aí, no meio do caminho, ela começa a fazer concurso. E aí, o pai vem e fala assim, não, eu vou retirar porque você não quer parar de estudar. E isso tudo vai ser avaliado pelo juiz. Vai ser avaliado, vai ser levado. Eu sempre falo que na justiça eu nunca dou uma máxima assim, é isso ou é aquilo? Porque quem vai julgar é um terceiro. Não sou eu, não é você, então não são as partes. Então a gente não sabe qual que vai ser a decisão. Mas, em tese, quando atingiu 18 anos, não pode automaticamente retirar. E pode acontecer uma outra viés, que é o próprio jovem de 18 anos assinar um termo concordando em retirar. Isso também pode. Mas aí é ele com aquele que está dando a pensão. Porque às vezes tira a obrigação judicial, e aí tem que tomar cuidado da confiança dessa relação, e eu vou te pagar sem essa obrigação. E aí passa a falar que vai pagar por fora e aí não paga mais nada. Acabou. Mas não tem um limite de idade, porque tudo bem, 18 anos. 24. Mas vamos... Ah, tá. Em tese, 24. Eu tô pensando num concurseiro de 45 anos. Não. 24. Não casou. Em tese, 24, mas tudo é analisado ali. Mas em tese, 24 anos. Ah. Entendi. Vai ficar ali, não, vou estudando. Nossa senhora, nem toda a vida. E agora, se o pai ou a mãe não tem condição de arcar com essa pensão, e é isso? O menino fica a ver navios ou alguém da família do pai ou da mãe vai pagar? Isso independente de idade. Independente de idade. Então, essa questão de condição, há alguns anos atrás, fui fazer uma audiência. Cheguei lá na audiência, a pessoa estava internada por drogas. Como que ele vai pagar? Ele está internado. Não tem como não estabelecer. É impressionante isso também, né? Não tem como não estabelecer. Isso demonstra que o Estado, ele traz essa proteção para o menor. Então, foi estabelecido ali que enquanto ele estivesse internado, que alguém subsidiasse. E se você está diante de uma pessoa que, de fato, ela não tem condições, você procurou renda, ou então ele consegue pagar 300, mas a necessidade, vamos colocar aqui que nós poderíamos ter uma criança autista, uma criança atípica, e aquela criança tem necessidades, né, básicas, e que não pode ser tirada dela esse direito, e você tem um avô ou uma avó com uma condição muito boa. Então, você pode trazer na lide o avô ou a avó para que ela integre nessa relação, para que ela consiga equiparar a diferença daquilo que a criança está precisando, daquilo que o menor está precisando. Então, tudo isso é analisado judicialmente. Sempre vai ter alguém a se buscar. Ah, mas não tem avó? Pode-se pedir. É mais raro, né? Pode-se pedir a outras pessoas, é mais raro. Mas, geralmente, vai-se na nuance dos avós. E padrinho, madrinha, tá aí pra isso também. Mas aqui, eu vou falar mas um negócio, isso eu tô aí é achando uma esse esfera trem mais difícil de se meio entrar. chocante, tô achando meio chocante, porque eu tô pensando aqui, né, vamos supor, sei lá, se tem um irmão, uma irmã, ou um filho que decidiu não pagar a pensão, aí você vai pedalou a vida toda, sustentou aquele sujeito e no fim você vai pagar a pensão por ele. Que isso? Não, mas agora, tio, essa esfera é uma esfera que a jurisprudência não ataca tanto, sabe? Que sorte, né? Porque imagina, tem 10 irmãos. Exato. Mas sabe o que acontece? Né? Às vezes o avô ou a avó, porque você tá no olhar daquele assim, eu já cumpri com a minha obrigação ali. Mas às vezes o avô e a avó é um laço que aquela criança tem de subsídio básico. Então, é necessário você buscar para que ela não fique numa penumbra. Nós estamos falando de pessoas, assim, que precisam muito, muito. E aí, em muitos casos,
acontece algo que eu vou te trazer uma janela paralela aqui. O pai tem condição, só que o pai esconde dinheiro. Aí... Coloca bem o nome de outras pessoas. Exato. Muitos casos acontece isso. Por quê? A pessoa, quando ela vai pedir pensão, às vezes ela já tem resistência de pedir pro pai. Para ela pedir pro avô ou pra avó, é porque algo já está muito difícil de ser alcançado. Então, para ela ultrapassar esse limite, geralmente é porque ela já sabe que existe um cenário ali, que é um cenário em que, quando ela chamar para ali de o vô e a avó, o dinheiro do pai aparece.